outro dia eu estava vendo que era até que normal os judeus levarem essa oferta pacífica com um grupo de amigos, por exemplo, né, onde parte era oferecida ao Senhor, parte ao sacerdócio, e eles se alimentavam ali, passavam, né, aquele momento ali em comunhão, em alegria, se alimentando com uma família, né, com amigos. Então, isso aqui era uma festa espiritual, não de juízo. Então, por isso que o pão fermentado poderia estar nessa oferta. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo nosso dia maravilhoso, Pai querido, independente das circunstâncias que cada um de nós temos passado, Pai querido, dia de sol, dia de chuva, mas estamos aqui para glorificar o teu santo nome, Pai. E eu quero te apresentar em tuas mãos esse devocional. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, mais da tua palavra, que o Senhor possa nos capacitar e nos erguer a cada dia, Pai, para fazer a tua obra, pois a tua palavra diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Pai. E estamos aqui aprendendo para que um dia, um momento, nós podemos estar falando, Pai, da tua palavra, assim como o Senhor nos ensinou, ensinar às outras pessoas. Então, nos capacita, nos dá sabedoria, Pai querido, nos livra de todo mal, de toda seta maligna, de tudo que o inimigo ele planeja contra as nossas vidas, que o Senhor possa liquidar, Pai querido, nesta manhã. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Levítico, capítulo 7, versículo 1. A lei da expiação da culpa. Esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degola o holocausto, degola a expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dele se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redonho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a expiação do pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote, houver feito uma propiciação com ela, também o sacerdote, que oferecer ao holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. Como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na sertã e na catoula, será do sacerdote que o oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será a todos os filhos de Arão, assim de um como do outro. Amém? Amém. Então aqui, ó, a gente vai começar a ver que algumas coisas se repetem, assim, né? A gente já leu algumas coisas atrás, e a gente pergunta, né, por que se repetem, né? E uma coisa interessante aqui que eu estava estudando aqui, eu observei, é que o capítulo 1 até o capítulo 5, ele é um manual para o adorador, é um manual para as pessoas que estão ali, né, ofertando, né, ou que cometeu o pecado, né? Então, o que ela tem que fazer? Então, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele vem falando o que o adorador, né, precisa fazer, né? E o capítulo 6 e 7, saúde, seu mano. O capítulo 6 e 7 é o manual do sacerdote, né, sacerdotal. Então, como o sacerdote precisa agir em determinadas situações.
Então, assim, separando, né? O capítulo 1 ao 5 é como se fosse o guia do usuário, né? E o capítulo 6 a 7 é o guia do administrador, né? Então, como que a pessoa administra, né, tudo aquilo ali. E aí, assim, por que que repete, né? Então, assim, geralmente, né, a Bíblia ela vai repetindo porque ela ensina por reforço progressivo. Então, a pessoa lê, ela vai tendo entendimento e ela lê novamente, né? Aquilo um pouco mais pra frente acaba se repetindo. E tem alguns lugares que isso acontece, né? Por exemplo, em Êxodo, quando a gente leu lá em Êxodo recentemente sobre o tabernáculo, a gente viu que lá nos últimos 15 capítulos foi falando como seria o Êxodo, como seria o tabernáculo, né? Então você fará isso, fará isso, fará aquilo, fará a peça disso, fará a peça daquilo. E aí logo depois ele fala, agora você faz, né? Agora você faz isso, agora você faz... Então assim, e é meio que repetitivo realmente, né? As mesmas palavras praticamente que foram usadas, né? Pouco capítulos antes são usadas depois, né? Parece que lá em Deuteronômio também tem repetição das leis, né? E eu estava até observando agora pela manhã, onde estão contidas, são 613 leis, né? Onde estão as 613 leis? Então, elas estão distribuídas em vários livros, né? Então, no livro de Êxodo, a gente já viu algumas, né? Que Moisés passou. Aqui em Levítico a gente vai ver também, né? É, Deuteronômio também a gente vai ver algumas leis, né? Em Números também. Só que em Deuteronômio algumas leis são repetidas, né? Vão ser repetidas. E no Evangelho também aconteceu a mesma coisa, né? São várias histórias de ângulos diferentes, né? Mas são quatro evangelhos contando a mesma história, né? Mas de ângulos diferentes, mas elas se repetem justamente para que, né, seja reforçado. Então a Bíblia ela tem uma, uma tendência a fazer esse exercício justamente para que as pessoas, né, fixem mais, né? Agora, nesse trecho particular aqui, por exemplo, né, então a gente está falando da culpa, né? Então, aqui em Levítico 7, continua falando de culpa, né? Aqui no versículo 6, que fala que todo sacerdote masculino, né, ele comerá, tá? Então aqui ele vai falar que o sacerdote também pode comer. E o versículo 7 a 8, ele está falando aqui, ó, deixa eu achar ele aqui pra gente. Versículo 7 a 8. Aqui, ó, como a oferta pelo pecado, né, assim como é feito pelo pecado, assim será a oferta pela culpa, né? Uma única lei haverá para elas, será do sacerdote que com ela fizer expiação. Então, o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro, né, do holocausto que oferece, como também toda a oferta de manjares que o cozer no forno, né, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira. Será do sacerdote que oferece. Olha que interessante, né? Aqui tem uma particularidade que vem falando sobre sustento, né, do sacerdote, né? Então, o sacerdote que vai lá e faz a oferta, que faz ali a expiação, né? Ele vai poder ficar com o couro do animal. E com aquele couro do animal, ele pode fazer várias coisas, né? Então, naquela época, o couro era muito importante, né? Podia construir, né, utensílios, né? Ele podia vender isso daí para algum sustento dele também, né? Então, assim, o couro dele poderia ser utilizado de diversas formas. O manjar ali também, então o que trouxesse de manjar, ele ia comer, né? Que ele era oferecido para ele. Porém, o que fosse oferecido aqui, ó, toda oferta aqui no último 10, toda oferta de manjar assada com azeite ou seca, né, será de todos os filhos de Arão. E aí, assim, tanto de um como de outro. Então, isso aqui era a distribuição por igual, né? Então, o que quer dizer isso aí? Às vezes os outros sacerdotes não estariam presentes, por exemplo. Não daria para pegar uma comida pronta e ficar esperando o restante vir para comer. Então, assim, a comida veio pronta, então quem fez a oferta que está ali trabalhando vai lá e se alimenta dela, né? É o alimento dele ali, né, do momento ali, do dia ali. Outros que não estão ali presentes vão também fazer a parte, mas é aquilo que é distribuído por igual, que é a comida que ainda não está preparada, aquela que ainda não foi feita, né? Então fala sobre o sustento do sacerdote aqui, né? Ó, o couro ele poderia ser usado para vestes também, né? Para utensílios, comércio. Já falei aqui. Aí tá falando das ofertas, né? Que para o sacerdote e a oferta seca era que era distribuída. Então a gente mostra aqui que, né, Deus é um Deus de ordem, né? Então santidade é centro, né? Sacerdote vive do altar,
né? O trabalhador é digno do seu salário. Lembra lá né, no Novo Testamento, depois a gente lê isso aí também. A expiação envolve custo, né? Sacrifício, derramamento de sangue, né? Consumo do ritual. E aí, esse aqui lá, um paralelo com Cristo, lá em Isaías 53, né? Quando der ele a sua alma como oferta pela culpa, né? Isaías é um livro muito forte, né? É um livro para o judeu, né? Que é incrédulo ali, quando ele lê aquilo ali e lê o Novo Testamento, ele fala, meu Deus, né? Esse é o Messias mesmo, né? Esse é o É, Messias, né? Amém? Tem o tema a lei do sacrifício da paz. E essa é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com o fogo será queimada, mas da outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Amém. Bom, aqui a gente está falando da oferta pacífica, né? A oferta pacífica, ela não é para remover culpa, né? Mas ela é um momento para comunhão, né? Para gratidão e para celebração, né? Diante de Deus. Então eu tenho algumas anotações aqui, eu vou lendo aqui para gente refletir um pouquinho. Mas a oferta pacífica, ela é uma oferta, ela é diferente, né? Ela é uma oferta de comunhão com Deus. Então, ela não é para pagamento de pecado, ela não é para culpa, né? Ela não é a oferta dos manjares, que é aquela oferta onde a pessoa ofertante ela não participa, né? Do manjar ia para Deus e ia para o sacerdote também, né? Mas ela, e também não é a de consagração, que é do sacerdote, né? Mas ela é uma oferta que é para comunhão, né? E é interessante aqui, porque assim, tem algumas coisas que são listadas do que é ofertado nessa aqui. Então tem os pães sem fermento, tem o bolo amassado com azeite, tem os pães untados,
Mas tem uma particularidade aqui que são os pães levedados. Aqui tem os pães com fermento. Olha que interessante. Uma oferta com pão com fermento. E é, desde que a gente vê lendo lá de trás, pede para tirar o fermento, né? Que são os pães asmos. Nessa daqui, se a gente olhar o versículo 13, ele fala aqui, ó, né? Com os bolos trará por suas ofertas, pão levedado, né? Ou seja, o pão com fermento. Por que que ele faz isso, né? Porque nas ofertas queimadas, né, tinha um formato que era proibido, então o fermento era proibido, né? Nas ofertas queimadas, que quando era pagamento de pecado, né, culpa, aqui não, aqui é comunhão. Então aqui, né, a oferta aqui era permitida porque não ia no altar, né, ela não ia lá para dentro da tenda, né? E era a refeição, né? Não era para expiação de pecado, era para refeição, né? Representava a vida comum, alegria, abundância. Então, e era até que, outro dia eu estava vendo que era até que normal os judeus levarem essa oferta pacífica com um grupo de amigos, por exemplo, né? Onde parte era oferecida ao Senhor, parte ao sacerdote, e eles se alimentavam ali, passavam, né, aquele momento ali em comunhão, em alegria, né, se alimentando com uma família, né, com amigos, né. Então, isso aqui era uma festa espiritual, né, não de juízo. Então, por isso que o pão fermentado poderia estar nessa oferta. Muito interessante, né? Eu achei bem. No versículo 14 também, que fala que, né, e de toda oferta, né, trará um bolo por oferta ao Senhor, que será dada terá do sacerdote, né, que aspergir o sangue da oferta pacífica, né? Lembrando que nessa oferta pacífica aqui tem sangue também, né? Então, além de todos esses alimentos aqui, tinha um animal ali também envolvido, né? E então a oferta, né, ao sangue dado ao sacerdote, né? Deus sustenta quem imita, né? Nessa oferta pacífica, o sangue ele não é levado lá dentro da tenda, ele não é, porque não existe expiação, né? Não existe pagamento aqui de culpa, de pecado, né? Então, por isso que as pessoas poderiam se alimentar dele, tá? No versículo 15, ó, a carne era consumida no mesmo dia, né? Por quê? Aí tinha alguns itens aqui que estavam falando aqui, por que que isso pode acontecer, né? Primeiro, para não ter banalização, as pessoas acharem que, não, vai lá, faz oferta lá e me traz carne para eu como aí depois. Eles falam assim, não, você tinha que consumir ela no mesmo dia, então você está presente, né? É, a comunhão, ela era imediata. Então, assim, você não pode ficar fazendo comunhão hoje e aí ficar uma semana sem ter comunhão com Deus, porque não, eu já fiz comunhão semana passada, então, assim, já tô. Então, assim, né, Deus chama a gente para a gente ter um relacionamento contínuo com Ele. Né? Então, assim, não é para. Eu fui na igreja domingo, eu só vou uma vez por mês. Então, assim, esse mês eu já paguei, né? Então, não é assim, né? Então, assim, é um relacionamento, né? Não é obrigação, né? E também diz aqui que era para evitar corrupção também, porque essas carnes elas poderiam ser negociadas se fosse guardada para outros dias e ela estragar também. Então Deus também tinha um cuidado com a saúde do povo, né? Então para que não comercializassem esse tipo de alimento, né? E aqui fala que gratidão, o significado de tudo isso aqui, que gratidão ela não pode ser armazenada, né? Ela é vivida no presente. Então quando a gente é grato por alguma coisa, a gente vive ela nesse momento. A gente não, tá bom, nossa, eu recebi uma graça, eu vou ser grato, né, daqui 3 dias, né? Então, assim, a gratidão é para ser vivida, né, no momento. Ali no versículo 16 e no 18, que fala aqui, ó, se por voto ou oferta voluntária, né, então ele podia comer isso aqui no segundo dia. Falei, nossa, que engraçado, né? Então, quais são os tipos que tinha? Então, tinha oferta voluntária, que é entrega. Eu vou falar depois, ó. O voto é quando a gente quando faz a promessa, né? Então, ó, Deus ainda vai fazer algo para você, né? Então, ó, se Deus fizer tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. Isso aí eu voto, né? A ação de graça que Deus já fez por nós. Então, a gente está agradecendo, por exemplo, uma cura, né? É, um livramento, né? Então, a ação de graças é um agradecimento por algo que Deus já fez. O voto é uma condição que a gente coloca, né?
de algo que Deus vai fazer, né? Então, se Deus fizer, eu vou fazer tal coisa, né? E tinha a oferta voluntária, que ela é uma entrega espontânea, sem evento específico. Então, a pessoa entregava, né? Não tinha um acontecimento específico, né? Então, era o caso que eu até falei lá, né? A pessoa traz a família lá, "Ó, vamos fazer uma festa hoje diante, né, com o Senhor, né? Então, então se fosse por voto, né, por algo que já tinha, por algo que Deus vai fazer, né, ou por uma oferta voluntária, então a pessoa poderia comer no segundo dia. Se não, né, se fosse por agradecimento de algo que Deus já fez, tinha que ser comido naquele dia, não podia ser no dia seguinte. E esse negócio era muito sério, né? Porque se a pessoa transgredisse essa regra aqui, essa lei, se ela comesse no terceiro dia, toda a oferta dela seria invalidada. Então seria abominação, né, para Deus, né? E nada daquilo que ela ofertou seria aceito, né? E, e aí eu acho que aqueles pontos que a gente tinha falado, né, sobre a questão de a carne estragar, né? O relacionamento vivo com Deus, né? Não é ser uma coisa morna, né? Então deixada para o dia seguinte, né? Então é essa questão aí. Aqui no 19 e pro 21 aqui, ó, a carne impura, né? Então fala aqui que a carne impura se tocasse, né? Então fala que a santidade ela né, não combina com algo contaminado, né? Então comer em impureza participa indignamente é grave, né? É, será eliminado do seu povo, né? É algo grave, né? Então reverência pela presença de Deus. Então assim é o cuidado, né, com as coisas de Deus, né? Que a gente vem sempre falando, né? Então o homem quando estiver na presença de Deus ali, tem que ter, né, discernimento e cuidado, né? E aqui é o que vem falando, né? Então, assim, se você está contaminado, você não pecou porque você está contaminado, mas você precisa se purificar para estar na presença ali. Então, fala que o homem, quando ele estava contaminado, ele não poderia participar disso aqui. É engraçado que a gente vê alguns filmes, né? Acho que até tem o The Chosen uma hora lá, acho que é da mulher impura, a mulher de sangue, né? Ela tinha uma hora lá que ela encontra com um rapaz e o rapaz fala: Não, mas amanhã é o Shabá, amanhã eu ia fazer lá né, a oferta. Agora não vou poder mais, vou ter que ficar uma semana me purificando, não sei o quê. Então tem, né, justamente esse cumprimento dessas leis aí, né? A gente vê ali. A oferta pacífica, né? Tem algumas coisas aqui, né? Deu a parte da oferta pacífica, a da gordura, por exemplo, Deus, né? Para Deus, né? O sacerdote ele entra como mediador e o ofertante é o adorador ali, né? É o adorador. Não é sacrifício de culpa, mas de relacionamento, né? Não precisa de perdão, ele quer celebrar. Né? Essa é a diferença desse sacrifício aqui pacífico. Ele não está precisando de perdão, né? O que ele quer é celebrar, é que ele quer comunhão, né? Ele quer viver, né? Então mostra aqui que Deus ele não veio só para nos perdoar, né? Mas ele quer conviver com a gente. Então Cristo é a nossa oferta pacífica definitiva, né? Removeu o pecado, abriu o acesso a Deus, né? E hoje ele nos deixou a paz com Deus, né? E a mesa com Deus, né? É isso aí, amém. Participar da mesa divina exige reverência. São as anotações aqui que eu tenho. Eu estava olhando aqui, Gênesis capítulo 9, versículo 4, que a palavra fala que a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Quer dizer, quer dizer que a carne, porém, com sua vida, quer dizer, o sangue, né? Não comereis, quer dizer, o sangue é a vida. O sangue é comparado com a vida, né? A vida é o sangue. O próximo Mas vamos trecho aí, lá. Silmar. Lê pra gente aí. Deus, Deus proíbe, Deus proíbe o comer a gordura e o sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cobra, Cabra. nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor,
oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Amém? Então, é aquilo que eu acabei de falar aqui para você. O sangue é vida, né? E foi um pacto que Deus fez ali com Noé, logo na segunda geração, né? Que está lá em Gênesis capítulo 4, capítulo 9, versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Prossigo aqui a porção dos Peraí, sacerdotes. dá um minutinho para mim, Samuel. Ó, aqui no versículo 22, 27, ele fala aqui, ó, que primeiro que não é qualquer gordura, né? Então, assim, não é qualquer gordura que Deus está falando aqui, né? Ele está falando da gordura que é aquela gordura interna, né? É, da visceral, né? Que fica entre os órgãos ali, né? Essas são as partes que são sempre queimadas, né? Tá falando do rim também, da gordura do fígado, né? Das entranhas ali. Então, essa é a parte especial, né? Era a melhor parte do animal. Então, essa é a melhor parte que era destinada, né, ao a Deus ali, né? Ao sacrifício, né? A- ao holocausto ali, né? Ser queimada para o Senhor. Ninguém podia consumir aquilo ali. Porque era a parte que representava a excelência, né? A riqueza, né? A vitalidade, né? Então, o melhor pertence ao Senhor. Agora, tem uma outra coisa que fala aqui, que é da gordura de animal, quando um animal tinha morte natural ou quando o animal era dilacerado, né? Por outro animal, né? Então, por exemplo, um outro animal, né, encontrasse um animal morto ali, né? Então, esses animais aqui, essa gordura, ela também não podia ser consumida, então, a gordura não podia ser consumida, mas ela podia ser utilizada para fazer outras coisas com aquela gordura, né? Então, provavelmente, né, era uma gordura ali que poderia ser tratada para outras coisas, né? Eu acho que a gordura, ela pode ser várias coisas que pode ser feita com a gordura, né? O pessoal fazia sabonete, pode fazer para lustrar, para várias outras coisas, né? Então a gordura tem diversas finalidades. Então aqui falar que essa gordura ela poderia ser utilizada, né? De animal morto naturalmente e de animal dilacerado, né? E o animal dilacerado, acho que até pensando aqui, né? Porque se um animal, por exemplo, com raiva, né? Um animal com alguma doença que matasse um outro animal, você comer um animal assim traz vários riscos para a saúde, né? Então a gente mostra que Deus também protegendo nessa forma aqui, né? Apesar de que tá falando da gordura, não tá falando do restante do corpo, né? Enfim, então não sei se tem muito a ver. É, mas aqui fala, né, que é uma penalidade severa, né? A pessoa é eliminada, né? Não pode comer sangue também, né? Porque a vida não é consumida, a vida é oferecida, né? E aí entra aquela discussão que a gente estava há poucos dias aqui, né? Em relação se isso aqui se aplica, né? Hoje, né? Com Cristo, né? Ou não, né? E pelo que eu entendi aqui, tem pessoas que acham que sim, tem pessoas que acham que não. Então acho que vai discernimento de cada um. Mas, enfim, era algo que Deus não se agradava aqui, né? E talvez ainda não se agrade hoje. Amém? Ô, Mário, Oferta movida perante o Senhor. só falar uma coisa aqui que eu fiz um comentário aqui que eu fiquei incomodado aqui, né? Que é a questão do copo de sangue aí, né? Que a gente viu, acho que até Ah, falaram aí, porque isso aí são rituais malignos, né? Então, eu acho que a questão aqui do cristão, de se come o sangue, não come o sangue, é justamente na comida ali, né? Na preparação da comida, que tem alguns pratos que às vezes a pessoa põe o sangue ali, né? E tal, mas sim, não é sim. um, né? Então é diferente, né? Não é, acho que pro cristão esse negócio de beber sangue tá eliminado, né? Assim, então, Não, eu acho não. que é mais o preparo da É, alimentação ali, que uns colocam sangue, outros não, né? é Acho que é tipo essa questão sarapaté, às vezes o cara que põe o se sangue, discute, né? né? Põe É, os miúdos do porco lá. isso. Então é coisa Essa é a que questão, né? Amém. nem a dona Marineide falou esses dias aí da galinha Gabidela. Eu já comi também quando eu não era crente, mas amém. Então, prossigo aqui.
Amém. É, Começa de novo, Samara, do 28. vou começar de novo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis a um sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, este terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdócio, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. É que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Você pediu para ler até o 36, está aí. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui nesse trecho, né, é, fala aqui, né, novamente, ó, no 31 fala que a gordura vai para o Senhor, o peito vai para o sacerdote. E aqui tem uma particularidade que é interessante, que no capítulo 32, no versículo 32 e 34, fala do tal da... O Senhor não fala coxa, né? Para mim aqui fala coxa direita. O Senhor tem um outro termo aí. Olha, lê para mim no 32 novamente, no começo aí. Também o quê? Aqui fala espádua, né? Espádua. Então, não sei Espádua. se... É. Acho que o significado significa Essa palavra coxa ali, né? espádua direita, dareis ao sacerdote por oferta alçada. Quer dizer, a espada deve ser a coxa direita, né? É, A coxa. a coxa do animal Eles, ali, né? aqui na minha Ele tá Bíblia está falando... espádua, não sei como é que está aí na sua. Aqui fala coxa. Então, acho que deve significar a coxa ali, né? Então, a coxa direita, né? Que é a parte nobre, né? O lado direito, ele Sim, simboliza honra, força e autoridade dentro da Bíblia, né? Então, por isso que se fala lá, sentado à direita do Senhor, né? À direita do é, Senhor. Então, assim, né, a direita, ela tem esse significado. Então, o sacerdote ali que está fazendo a oferta ali, né? Que está trabalhando ali, ele será honrado ali, né, com aquela parte, né? A questão do peito ali, que é dado ao sacerdote também, ela ela simboliza o afeto, né? A interioridade, né? O íntimo, né? A intimidade, a proximidade. Então, tem duas relações aí, né? Tem a questão de amor, né? E força, né? E poder, né? Então, representa essas duas vertentes aí, né? E, e fala aqui, né? Que Cristo fez essas duas coisas, né? Cristo tem o amor dele, né? E o poder dele, né? A glória dele, né? A honra dele, né? Então, vem traduzindo essas duas partes aí. Isso aqui são as porções dos sacerdotes, tá? É o que a gente está lendo aqui. Então, esse trecho, ele vem falar sobre essas coisas aí. E vai falar também que isso aí é algo perpétuo, que vai fazer, isso acontecerá de forma perpétua, né? Ou seja, os sacerdotes, eles não tinham terras, né? Eles não tinham herança territorial, eles não participavam né, disso daí. Deus era a herança, né? Deus é a herança do sacerdote, né? E o altar, né, é sacerdote. o sustento dele, né? Então Deus sustenta quem ministra, né? Acho que essa é uma frase aqui que eu achei aqui, né, que resume essa questão aí, né? Agora do versículo 37 e 38, lê pra gente aí, seu Mário, por favor. Então, aqui fala assim: esta é a lei do holocausto
e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das congregações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Glória a Deus, glória a Deus. Então aqui, esses últimos dois versículos do capítulo 7, ele vem fazer um resumo de tudo que ele está falando de tudo que a gente estudou até agora, desde o capítulo 1 até o capítulo 7. Então ele fala aqui, ó, então aqui são esses tipos de ofertas que teremos, né? Então lembra que a gente está falando, né, das leis aqui, né, que Moisés está trazendo. Então ele está falando, ó, vai ter a lei do holocausto, tá? Então assim, o holocausto é lá no capítulo 1, né, que são aqueles três tipos lá, né, que um é totalmente ao Senhor, o outro é o sacerdote participa com o Senhor, né, e outra do manjar que também é só para o Senhor e o sacerdote também, mas ele não, ninguém participa ali. Então assim, ó, é entrega total, né, consagração, devoção completa ao Senhor, né. Então, características centrais ali do holocausto, né, tem animal com sangue totalmente queimado, nada para o ofertante, né, e era para expiação, né, e dedicação, mas dedicação simboliza rendição completa, né. Então, esse era do holocausto, a oferta do holocausto, né, que tinha a questão do para aqui tem a oferta de cereais, né, que já é no capítulo 2, né? No capítulo 2 ele fala sobre gratidão, dedicação, né, reconhecimento da provisão de Deus. Esse já não tem sangue, né? O produto é vegetal, não tem animal, né? Então, porção memorial era queimada e o restante era para o sacerdote, né? É, então era coisa santíssima, né? Fruto do trabalho humano, ofertado normalmente, né? Não come, né? Então, assim, isso aqui era para Deus e não comia, né? O ofertante não participava. Então, assim, então a gente está falando do holocausto, capítulo 1, está falando dos cereais, capítulo 2. Agora, no capítulo 3 ele vai ensinar sobre a oferta pacífica, né? Que já é aquela oferta onde existe comunhão, né? A oferta onde o ofertante participa com, né, com vontade. E tem três tipos de ofertas pacíficas, né? Que a gente leu lá o voto, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui, é o voto, ação de graça, né? E a voluntária, né? São os três tipos de ofertas pacíficas que pode ter, né? Do voto é quando ele se compromete a alguma coisa, ele faz uma promessa. A ação de graça é quando ele vai agradecer algo que Deus já fez, né? E a voluntária é quando não tem, né, algo específico, né? Ele faz, né? Mas as três são para comunhão, né? E o ofertante participa, para a celebração, né? E o ofertante participa dessa oferta. E aí tem mais três ofertas aqui que a gente não falou ainda, que é a oferta por pecado, né? E tem a oferta por culpa. Então, no oferta por pecado, ele é algo moral, né? E geralmente não é algo que ele prejudicou financeiramente alguém, né? Então ele tem a expiação, né? Envolve sangue, né? Então envolve esse aqui envolve lá é, o sangue diante do Senhor ali dentro da tenda, né? Então não ninguém come dessa carne, né? Gordura queimada, né? Carne geralmente para o sacerdote, né? Aqui, ó, foco em expiação, gordura queimada e a carne geralmente para o sacerdote, né? Mas o ofertante ele não come. Mas aqui quando tem sangue dizia lá que não, o sacerdote também não come, né? Vou até dar uma olhada aqui depois, tá? Tratamento do sangue variável conforme a gravidade e posição do ofertante. Também tinha esse negócio, né? Que se era o sacerdote, por exemplo, era um boi. Se era o povo todo, também era um boi, que era o mais caro de todos, né? Se fosse um líder, então era um bode, né? Se fosse uma pessoa comum, então era um carneiro, né? Então era uma carneira, né? Então tem essas questões aqui que, de acordo com a posição da pessoa, maior a responsabilidade, né? Maior seria cobrado, né? Maior será cobrado, né? Então é o que a palavra diz. Aqui fala oferta pela culpa. É, aqui na culpa, aí já tinha expiação, né? O pecado, né?
mas também tinha uma restituição. Ele tinha que restituir aquilo que ele, né, fez pela pessoa e pagar ainda mais 20%. Então, por exemplo, um gado que a pessoa, sei lá, roubasse, né, ou que tivesse, né, matado o animal do outro ali, alguma coisa que ele pegou e falou, mentiu, falou que era dele, mas não era. Então ele tinha que restituir aquilo, né? Ele tinha que fazer oferta, né, no animal, ele tinha que restituir aquilo que ele pegou do outro e ainda pagar mais 20%, né? Esse era um quinto ali, né? Então, é, isso era o que se dizia aqui. E aí tem a última que é da consagração, né? Que a gente viu no capítulo 6 que a gente viu ontem, que era dedicada para o sacerdote, né? Que ele era para era a consagração do sacerdote, né? Então aqui, a oferta contínua, né? Sem consumo comum, ligada ao ofício sacerdotal, né? Coisa santíssima. Identidade ministerial estabelecida, estabelece o sacerdote como mediador oficial. Então toda vez que tivesse sacerdote novo, né, tinha essa oferta aqui, né? A oferta da consagração. Então a gente passamos aqui para um, dois, três, quatro, cinco, seis tipos de ofertas aí, né? Esse 7 capítulos aí que nós vencemos esse desafio aí. Verdade. É isso aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Se alguém tiver algum comentário, a gente tem uns minutinhos, dá para ler o devocional aí de hoje ainda. Eu vou ler então aqui o devocional de hoje, que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, que fala: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Morrer é ser ressuscitado com Cristo. Cristãos são pessoas com uma nova vida. Eles experimentam, aliás, eles experimentaram uma mudança completa em sua conversão. Eles morreram com Cristo, com isso a sua vida anterior teve fim, sendo identificados com a morte de Cristo. Eles foram separados, a princípio, do pecado e do mundo. Anteriormente, eles eram escravos do pecado e, como escravos, só podiam seguir suas luxúrias. Agora, no entanto, eles pertenciam ao mundo, ou seja, aqueles que não querem ouvir nada de Deus, agora eles foram tirados do mundo e podem escapar da sua influência. Eles foram ressuscitados com Cristo, com o efeito de que um novo mundo se abriu para eles, no qual Jesus Cristo é o centro. Com certeza, eles ainda vivem na terra, mas seus olhos estão voltados para o céu, onde ele está sentado à direita de Deus. Isso dá à sua vida um novo sentido e uma nova direção. Essa mudança traz consequências para o seu dia a dia. Por um lado, é uma questão de resistir aos desejos da velha natureza e às atrações do mundo. Por outro lado, somos chamados a olhar para o céu e nos ocupar com o que está lá. Como resultado, nossa afeição por Cristo, que está à direita de Deus, cresce. Ao mesmo tempo, seus mandamentos indicam a maneira como devemos nos conduzir de acordo com a nossa vida. Eita! Fantástico, né? É? Porque muitas vezes as pessoas não percebem o quão é diferente o ser humano nascer de novo, né?
Ele está aqui, ontem ele era um sujeito que fazia tudo errado, que estava aí na balada, que fazia, deitava e rolava e estava tudo certo. E de repente, ele já não mais participa dessas coisas do mundo, ele se retrai. Os amigos o abandonam, os pensamentos são outros, os valores são outros, ele muda completamente. Então ele morreu para o mundo, sabe, Fábio? Nós morremos para o mundo. A verdade é essa. Está aqui, ó. Cristãos são pessoas com uma nova vida. Eles experimentam a mudança completa em sua conversão. Eles morreram com Cristo. Com isso, a sua vida anterior teve fim, sendo identificados com a morte de Cristo. Eles foram separados a princípio do pecado e do mundo. Anteriormente, eles eram escravos do pecado. Quer dizer, a gente fazia tudo errado, a gente não estava nem aí. A gente até se vangloriava de fazer as coisas erradas. A gente buscava fazer as coisas erradas. A gente gostava, a gente achava graça, a gente se divertia com os erros. Agora, no entanto, nós somos libertos dessa compulsão do pecado. Mas é uma coisa que para pensar, né? Então as pessoas às vezes não sabem. E isso tem um preço, né? Tem um preço. Eles foram ressuscitados com Cristo com o efeito de que um novo mundo se abriu para eles, no qual Jesus Cristo é o centro. Com certeza, eles ainda vivem na terra, mas seus olhos estão voltados para o céu, onde ele está sentado à direita de Deus. Isso dá à sua vida um novo sentido e uma nova direção. É por isso que nós estamos aqui, amados. Estamos aqui todo dia, temos esse compromisso no devocional, de estar estudando a palavra de Deus, sabe, de nos esforçarmos em aprender mais e mais, porque é isso que nos interessa. É isso. Estamos no mundo, mas o nosso foco é lá no alto. Ao mesmo tempo, seus mandamentos indicam a maneira como devemos nos conduzir, de acordo com a nossa nova vida. Então, os mandamentos de Deus fluem em nós, fazem parte de nós hoje. Amém? Fascinante, né? Fascinante como é, nós somos transformados, né? Transformados quando nos Sim, relacionamos com Deus, né? Como o homem, o pecado constrange, né? Quanto mais a gente, né, conhece, quanto mais a gente aprende, se alimenta, né, da palavra, né, daquilo que Deus nos instrui a fazer, né? E, e é maravilhoso porque essa transformação, ela não vem por medo de Deus, né? Mas ela vem por amor a Deus, né? Porque a gente sabe que aquilo que ensina é bom para a gente, né? Caminhar com ele é gostoso, né? Viver com a paz, né? Viver longe daquilo que nos aprisiona, que é o pecado, né? Então essas coisas trazem benefícios que são imensuráveis na nossa vida, né? O efeito que que isso tem na nossa vida, nas nossas gerações, né? Nos nossos filhos, é, é imensurável, o efeito cascata que tudo isso gera dentro da nossa vida, né? Caminhar com Cristo, né? Caminhar transformado, né? É maravilhoso porque a gente vê a transformação não só do homem comum, né? Mas a gente vê escravidão mesmo do alcoolismo, né? Das drogas, né? sim, Tanta transformação que isso faz na vida de tantas pessoas, né? Do homem avarento, né? Do homem ciumento, né? Daquele que cobiça, né? Daquele que inveja.
Então a palavra ela vem curando, né? Ela vem curando esse mal do que é do nosso coração, né? Porque todos nós, né, temos o nosso lado pecaminoso, né? Nós somos humanos, nós somos homens, né? Homens. Mas o pecado toda vez que bate a porta, né? O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos instrui, né, nos incomoda, né? E faz com que a gente ande no caminho, né? No caminho reto, né? No caminho direito, né? Mesmo que a gente tropeça, né, aqui e ali, diante das nossas fraquezas, né, nós sempre temos Cristo, né, ali, de braços abertos para nos receber e nos acolher, né, e continuar nos ajudando a percorrer essa caminhada, né. Então, realmente é transformador, né, é maravilhoso. A gente vê esse caminhar, né, é como se a gente estivesse subindo realmente no topo de uma montanha, né, e ao longo da trajetória a gente vai conseguindo enxergar mais, né? Que quanto mais do alto a gente consegue ter mais visibilidade. É como se o véu realmente fosse rasgando aos poucos, né? E a gente tem um entendimento cada vez maior, né? Sobre o que é bom, né? E o que é ruim, né? Para nós, né? E o que é bom Sim. é bom, né? E o que é ruim a gente se afasta, né? A gente sabe que não é de Deus, né? Isso é maravilhoso o devocional de hoje, Samar. Eu posso até tirar uma foto aqui e depois mandar para você. Amém. Quero Eu sim. vi um testemunho ontem na igreja, Fábio, que me deixou muito impressionado, sabe? A mulher que estava pregando lá, esposa do pastor, que está lá na igreja agora recentemente, e ela contou que a amiga dela nasceu no berço evangélico, criou a família no berço evangélico, tinha duas filhas, não, tem duas filhas, e ela ficou viúva, e a filha dela, mais velha, parece que 16 para 17 anos, chegou para a mãe e falou: mãe, amanhã eu vou me entregar lá na macumba, vou fazer a minha cabeça, vou Oh, raspar a misericórdia. cabeça, vou... sabe, desse jeito, rapaz. Oh, Aquilo meu Deus. foi um, sabe, aquilo parece que acabou com a vida da mulher, rapaz. E ela começou a chorar e falando com a amiga dela, né, que estava pregando lá ontem, estava falando, e ela ficou olhando assim, né, e perguntou o que que ela ia fazer. Aí ela falou assim: olha, minha irmã, o diabo, nosso adversário, ele viu Jesus Cristo pregado na cruz, morrendo, sendo destruído, sendo acabado, humilhado, e ele achou que tinha vencido, mas ele perdeu. Ele perdeu porque 3 dias depois ele ressuscitou. Então se entregue. Sua filha não vai ser do inimigo. Vamos orar. E Deus vai dar a vitória. A vitória é nossa. Então, Fábio, não é fácil estarmos nesse mundo. Não é fácil. Você cria seus filhos, você ensina o caminho. De repente, eles, sabe, criam asa que é voar e voar errado. Aí você fala: mas tudo que eu fiz, tudo que eu ensinei, não foi isso que eu ensinei. Mas saiba que Deus, nosso Pai está no controle. Nosso Pai está no controle. E ele venceu. E eu e você, nós também venceremos. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu encerro esse devocional hoje, Senhor, da tua presença, te agradecendo, Pai, pela vitória do teu filho amado da cruz. Eu sei, Senhor, eu reconheço, Pai, que ele é teu filho e que deu a sua vida por amor de nós. Abençoa, Senhor, nossos dias, nossos momentos da tua presença. Enche-nos da tua graça, da tua unção, Senhor.
Que teus anjos acampem ao redor de cada um, Pai, protegendo, guardando, livrando de todo mal. Abençoa a dona Marluce, que eu não sei, sabe o Senhor, se ela vai fazer a cirurgia, se já fez. O Senhor esteja com ela a todo momento, Senhor. Abençoa o Fábio, sua esposa, seus filhos, protege, guarda, livra-os de todo mal, Senhor. Ele teve a consciência e a direção do Senhor para abrir esse devocional. Eu sei que o Senhor tem um propósito muito grande na vida dele, Senhor. E na minha vida também. E na vida da Tamires, da Marineide, do Caio agora também, Senhor. Do meu filho James, Senhor. Do Lucas, da Ruth, de todos aqueles que participam, Senhor, ou participou desse devocional. Continua nos abençoando, Pai, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, Senhor, da seta do inimigo, Senhor. Oro pelo meu genro, Pai, que está passando por um momento difícil. Eu sei, Senhor, que o inimigo está furioso com ele. Mas o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Visita a fábrica dele lá, Senhor. Derruba, destrói aquele inimigo, Senhor, das nossas almas. Põe ele para correr de lá, Senhor, para que haja paz naquele local de trabalho, Senhor. Abre as comportas do céu e derrama sobre nós bênção tal que ele venha a maior abastança, Senhor, para que possamos viver em paz, Senhor. Porque eu sei que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço a certeza da bênção recebida. Leva minha filha, Pai, e traz em segurança, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que ela não tem carta, mas ela é teimosa. Mas é minha herança, Senhor, que o Senhor me deu. Cuida dela, Senhor. Leva ela e traz em segurança. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Toma conta, Senhor. Toma conta, Pai. Senhor, abra os olhos dessa jovem, Senhor. Abra os olhos dessa jovem, Senhor, que ela possa, Pai, enxergar, Pai, o que ela está fazendo, Senhor, as atitudes dela, Senhor. Que as suas palavras, Pai, toquem profundamente o coração dela, Pai. Que ela possa se prostrar a Ti, Pai, se arrepender, Pai, de qualquer mal, Pai, que tem no coração dela, Senhor, qualquer intenção, Pai. E que o inimigo, Pai, a gente sabe que essa luta é espiritual, Pai, que o inimigo não se aproxime dessa família, Senhor, que o Senhor proteja, Pai, que o Senhor blinda, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor blinda essa casa, Senhor, blinda essa família, Senhor. Que o inimigo não tem poder, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.